Você se sente cansado sem motivo, mesmo depois de uma boa noite de sono. Esquece as coisas com frequência, deixando as chaves em lugares inusitados ou esquecendo compromissos importantes. Sente dores nas articulações, uma rigidez incômoda que parece surgir do nada. Ou talvez enfrente problemas digestivos, como constipação, que se tornaram uma parte indesejável da sua rotina. E se eu te disser que a resposta para muitos desses problemas, que parecem tão complexos e desafiadores, pode estar bem debaixo do seu nariz, algo que você faz todos os dias, mas talvez esteja fazendo de forma completamente errada? A verdade é que muitos de nós, especialmente depois dos 60 anos, estamos, sem saber, sabotando nossa própria saúde e bem-estar através de algo tão fundamental e aparentemente simples quanto beber água. É uma realidade dolorosa, porque o que deveria ser uma fonte de vida e vitalidade pode estar, por engano, contribuindo para o nosso desconforto e para o declínio da nossa saúde. Mas não se preocupe, não há motivo para pânico. O segredo para reverter muitos desses sintomas e sentir-se mais disposto, com a mente mais clara e o corpo mais leve, pode ser mais acessível do que você imagina. Neste vídeo, vamos revelar os 4 erros mais comuns que idosos, como você e eu, cometem ao beber água. 4 hábitos simples que, se não forem corrigidos, podem estar drenando sua energia, obscurecendo sua memória, prejudicando sua digestão e até mesmo impactando a saúde de suas articulações. Entender esses erros e aprender a evitá-los é o primeiro passo para uma transformação notável na sua qualidade de vida. Fique comigo até o final, porque tenho algo que vai realmente surpreender você, uma chave inesperada para uma hidratação que vai além do óbvio. Vamos começar com o primeiro erro, e talvez o mais insidioso de todos, porque ele se esconde na simplicidade e na falsa sensação de que estamos fazendo o suficiente. Não beber água suficiente. Acredita ou não, à medida que envelhecemos, a nossa capacidade de sentir sede diminui significativamente. Isso mesmo. O corpo, que antes nos avisava com clareza quando precisava de água, começa a sussurrar em vez de gritar. Você pode estar desidratado sem sequer sentir sede, e isso é um problema grave para a sua saúde. Imagine que o seu corpo é como um jardim maravilhoso, e a água é o nutriente essencial para que todas as plantas cresçam fortes e saudáveis. Se você não rega o suficiente, as folhas começam a murchar, as flores perdem o brilho e o solo fica seco e rachado. Da mesma forma, quando não bebemos água suficiente, nosso corpo começa a mostrar sinais de murchidão interna. A fadiga, aquela sensação de cansaço que não vai embora por nada, muitas vezes é um dos primeiros sinais. Sua mente também sofre ficando com aquela neblina cerebral, onde a concentração se torna um desafio e a memória parece falhar nos momentos mais inoportunos. Lembra daquelas chaves que você não encontra? Ou daquela palavra que está na ponta da língua, mas não sai? A desidratação crônica pode ser uma grande culpada, mas os problemas não param por aí. Nossas articulações, que já são desafiadas pelo passar dos anos, precisam de água para manter a cartilagem lubrificada e flexível. Sem hidratação adequada, o atrito aumenta, levando a dores e rigidez. Pense em suas articulações como dobradiças que precisam de óleo. A água é esse óleo. Sem ele, o movimento se torna doloroso e restrito. E a digestão? A digestão. A constipação, que afeta tantos idosos, é frequentemente um sinal de que o intestino não tem água suficiente para amolecer as fezes e permitir um trânsito intestinal regular. O corpo precisa de água para processar os alimentos, absorver os nutrientes e eliminar as toxinas. Se não há água suficiente, tudo fica mais lento, pesado e desconfortável. Além disso, a desidratação aumenta o risco de infecções urinárias, um problema comum e muitas vezes doloroso em idosos, pois a urina fica mais concentrada, permitindo que as bactérias se proliferem mais facilmente. E, claro, a tontura e o risco de quedas, que são uma preocupação séria para a nossa idade, podem ser exacerbados pela desidratação,
que afeta a pressão sanguínea e o equilíbrio. Então, como evitar esse erro fundamental de não beber água suficiente? O segredo é proatividade e conscientização, porque seu corpo não vai mais te dar aquele aviso claro de sede. Primeiro, torne a água visível e acessível. Tenha sempre um copo ou uma garrafa de água por perto, seja na mesa da cozinha, ao lado da sua poltrona favorita ou na mesinha de cabeceira. Se você vê, você lembra. Em segundo lugar, estabeleça lembretes. Use um aplicativo no celular, se tiver um, ou simplesmente programe um alarme no seu relógio para tocar a cada 1 ou 2 horas, lembrando-o de beber um copo de água. Você pode até colocar post-its pela casa. Terceiro, comece o dia com um copo de água. Antes mesmo de tomar o seu café da manhã, beba um copo de água em temperatura ambiente. Isso hidrata seu corpo após horas de sono e desperta seu sistema digestivo. Quarto, beba antes de sentir sede. Se você esperar a sede aparecer, já é um sinal de que seu corpo está começando a ficar desidratado. Beba pequenos goles ao longo do dia constantemente. Quinto, se a água pura não te agrada, adicione um toque de sabor natural. Fatias de limão, pepino, folhas de hortelã ou algumas frutas vermelhas podem transformar a água em uma bebida refrescante e deliciosa, sem adicionar açúcares ou substâncias artificiais. Sexto, inclua alimentos ricos em água na sua dieta. Frutas como melancia, melão, morangos e laranjas, e vegetais como alface, aipo e pepino, são excelentes fontes de hidratação. Eles contribuem para a sua ingestão diária de líquidos de uma forma saborosa e nutritiva. Pense na Dona Maria, uma senhora que conheço, que vivia reclamando de cansaço e constipação. Ela achava que bebia o suficiente. Quando sugeri que ela tentasse beber um copo de água a cada hora e adicionasse mais frutas à sua dieta, ela ficou surpresa. Em apenas algumas semanas, a energia dela voltou, a constipação diminuiu significativamente e ela até sentiu menos dores nas articulações. Foi uma mudança simples, mas com um impacto gigantesco. É sobre entender que, para nós, a hidratação precisa ser intencional. Não podemos mais confiar apenas no automático do nosso corpo. Agora que desvendamos o mito da quantidade e a importância de beber mais, vamos para um erro que tem a ver com o como e o quando você bebe sua água. Algo que muitos fazem sem perceber que estão prejudicando a digestão e o sono. Agora que falamos sobre a importância vital de beber água em quantidade suficiente e como a diminuição da sede pode nos enganar, vamos mergulhar no segundo erro, que é tão comum quanto o primeiro e pode sabotar sua digestão e até mesmo seu sono: beber água nos momentos errados ou de forma inadequada. Muitos de nós, seja por hábito ou por falta de informação, cometemos a falha de beber água muito rapidamente, em grandes goles, ou de consumir grandes volumes durante as refeições. Cada uma dessas práticas, embora pareçam inofensivas, pode ter efeitos negativos significativos no seu corpo. Primeiro, beber água muito rápido, em grandes goladas, é como tentar encher um balde com uma mangueira de alta pressão. Uma parte da água transborda antes mesmo de ser absorvida. Quando você ingere um grande volume de água de uma só vez, seus rins são sobrecarregados e tendem a eliminar essa água rapidamente, sem que ela tenha tempo suficiente para ser adequadamente absorvida pelas células do seu corpo. O resultado? Você faz mais viagens ao banheiro, mas suas células permanecem sedentas. É uma hidratação ineficiente, que dá uma falsa sensação de saciedade hídrica, mas não hidrata de verdade. Pense que seu corpo precisa de um fluxo constante e gentil, não de um dilúvio ocasional. A hidratação ideal acontece lentamente, gota a gota, permitindo que cada célula receba a umidade de que precisa. Em vez de engolir um copo de água de uma vez, transforme o ato de beber em um ritual de pequenos e conscientes goles ao longo do dia. Mantenha a água na boca por alguns segundos antes de engolir, como se estivesse saboreando, permitindo que as mucosas absorvam um pouco antes mesmo de chegar ao estômago. Isso facilita a absorção e garante que a água chegue onde precisa ir, em vez de passar direto. O segundo ponto dentro desse erro é beber grandes volumes de água durante as refeições. Quantas vezes você já comeu um prato delicioso, talvez um bom cocido ou um peixe com legumes, e lavou tudo com um copão de água, ou até 2? Parece lógico,
Certo, ajudar a descer a comida. Mas, na verdade, esa práctica pode diluir seus sucos gástricos e enzimas digestivas, que são essenciais para quebrar os alimentos e absorver os nutrientes. Imagine que seu estômago é uma usina de processamento e os sucos digestivos são os trabalhadores. Se você inunda a usina com muita água, enquanto os trabalhadores estão no meio de suas tarefas, eles ficam menos eficientes e o processo de quebra dos alimentos é prejudicado. Isso pode levar a uma digestão lenta, sensação de inchaço, gases e até mesmo a má absorção de nutrientes, o que é especialmente preocupante para nós, que já temos uma absorção que tende a ser menos eficiente com o passar dos anos. A solução é simples. Beba água cerca de 30 minutos antes das refeições. Isso ajuda a preparar o estômago e pode até controlar o apetite. E espere pelo menos uma hora após a refeição para beber grandes quantidades de água. Se precisar de um gole para umedecer a boca enquanto come, tudo bem, mas evite encharcar o estômago. Por fim, dentro deste segundo erro, temos o hábito de beber água em excesso logo antes de deitar. É claro que você quer se manter hidratado, mas a bexiga, como qualquer órgão, tem seus limites e o sono é precioso, especialmente em nossa idade. Acordar várias vezes durante a noite para ir ao banheiro interrompe seu ciclo de sono, o que pode levar a um sono de má qualidade, cansaço no dia seguinte, irritabilidade e até mesmo um aumento do risco de quedas noturnas ao se levantar no escuro. A dica aqui é simples. Tente limitar a ingestão de líquidos pesados nas últimas 2 a 3 horas antes de dormir. Se sentir sede, um pequeno gole de água é suficiente, apenas para umedecer a boca e a garganta. Distribua a maior parte da sua ingestão de água ao longo do dia, focando na manhã e na tarde, para que a necessidade de ir ao banheiro seja menor durante a noite. Lembra da Dona Célia? Ela me contava que acordava 3 ou 4 vezes por noite para ir ao banheiro e estava exausta. Descobrimos que ela bebia 1 litro de água enquanto via a novela, pouco antes de dormir. Ajustando o horário da sua hidratação, ela passou a dormir a noite toda e sentiu uma diferença enorme na sua disposição. Beber água é essencial, mas beber com inteligência, prestando atenção aos sinais do seu corpo e aos melhores momentos, é a chave para uma hidratação que realmente beneficia, em vez de atrapalhar. Mas não é só o ritmo e o momento que importam. O que você escolhe para beber também faz toda a diferença. E isso nos leva ao terceiro erro, que muitos de nós cometem sem sequer perceber. Agora que entendemos a importância de beber água na quantidade certa e no momento e ritmo adequados, vamos desvendar o terceiro erro comum que muitos de nós cometemos, e que é uma verdadeira armadilha: confundir outras bebidas com água pura e acreditar que elas nos hidratam da mesma forma. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Ah, eu bebi meu refrigerante hoje, então estou hidratado", ou "tomei um copo de suco de caixinha, isso conta como água"? A verdade é que muitas das bebidas que consumimos diariamente, como refrigerantes, sucos industrializados, chás açucarados, café em excesso e até mesmo certas bebidas esportivas, não só não hidratam seu corpo tão eficientemente quanto a água pura, como muitas vezes podem fazer o oposto: desidratar ou sobrecarregar seu organismo com ingredientes indesejados. Pense nos refrigerantes. Eles são carregados de açúcar e produtos químicos. O açúcar, em particular, requer água para ser metabolizado pelo corpo. Isso significa que, para processar o refrigerante açucarado, seu corpo precisa pegar emprestada a água de outras funções, o que pode levar a um estado de desidratação leve, em vez de hidratação. Além disso, as calorias vazias desses produtos contribuem para o ganho de peso e o aumento do risco de doenças como diabetes tipo 2. Não estamos falando apenas de hidratação, mas de uma carga de trabalho extra para o seu corpo, que já tem suas demandas aumentadas com a idade. Os sucos de caixinha, ou néctares, são outro grande vilão disfarçado. Embora a fruta, in natura, seja cheia de vitaminas e fibras,
Os sucos industrializados frequentemente perdem grande parte desses nutrientes durante o processamento e são adicionados de quantidades enormes de açúcar. Um copo de suco de laranja de caixinha pode ter tanto açúcar quanto um refrigerante. E, novamente, o corpo precisa de água para processar esse açúcar, além de lidar com a carga calórica. Mesmo os sucos naturais, se consumidos em excesso, podem ser uma fonte concentrada de açúcar, sem as fibras que moderam a absorção no corpo. A fibra da fruta inteira ajuda a diminuir a velocidade com que o açúcar é liberado na corrente sanguínea, evitando picos de glicose. No suco, você perde essa vantagem. E o nosso querido café? E os chás com cafeína? Eles têm seu lugar e muitos benefícios, mas não podem ser considerados substitutos para a água. A cafeína é um diurético natural, o que significa que ela estimula a produção de urina e pode levar à perda de líquidos. Se você bebe várias xícaras de café por dia e pouca água pura, pode estar em um ciclo de desidratação. O ideal é que, para cada xícara de café ou chá com cafeína que você toma, beba um copo extra de água para compensar a perda de líquidos. Considere o café e o chá como bebidas de prazer ou estimulantes, mas não como a base da sua hidratação diária. A água pura, por outro lado, é a bebida ideal e insubstituível. Ela é zero caloria, zero açúcar, zero química e é absorvida de forma eficiente pelo corpo para desempenhar todas as suas funções vitais: transporte de nutrientes, regulação da temperatura corporal, lubrificação das articulações, eliminação de toxinas e muito mais. Pense no Sr. José, que costumava tomar suco de laranja de caixinha no café da manhã, refrigerante no almoço e chá gelado açucarado à tarde, pensando que estava hidratado. Ele vivia com inchaço e se sentia pesado. Quando ele trocou todas essas bebidas por água pura e começou a comer a fruta inteira, a diferença foi notável. O inchaço diminuiu e ele se sentiu mais leve e com mais energia. Então, como corrigir esse erro? É simples, mas exige disciplina. Priorize a água pura. Faça dela a sua bebida principal. Se você adora um sabor, opte por infusões naturais com frutas, ervas ou especiarias na própria água, como já sugeri anteriormente. Limite o consumo de refrigerantes e sucos industrializados. Se for beber sucos, que sejam naturais, feitos na hora e consumidos com moderação, preferencialmente acompanhando as refeições e não substituindo a água. E use o café e os chás com cafeína com consciência, sempre acompanhando-os de um copo de água. E por falar em qualidade, chegamos ao quarto e último erro. Um que muitos de nós nem sequer consideramos, mas que é fundamental para a nossa saúde a longo prazo. Ignorar a qualidade da água que se bebe, ou depender apenas da sensação de sede para se hidratar. Muitas vezes, pensamos que água é água, mas a realidade é bem diferente. A qualidade da água que chega à nossa torneira pode variar muito de uma região para outra, e mesmo que seja tratada e considerada segura, ela pode conter substâncias que, a longo prazo, não são ideais para a nossa saúde. A água da torneira, por exemplo, é tratada com cloro para matar bactérias e vírus. Embora o cloro seja essencial para a segurança da água, seu consumo diário em pequenas quantidades pode não ser o ideal para o nosso organismo, podendo afetar a flora intestinal e o sistema imunológico ao longo do tempo. Além disso, dependendo da idade das tubulações da sua casa ou da sua cidade, a água pode vir carregada de metais pesados, como chumbo ou cobre, que se desprendem dos canos. Há também a questão do flúor, adicionado à água em muitas regiões que, embora benéfico para os dentes em certa medida, pode ser um problema para a saúde óssea e tireoidiana em excesso, especialmente para nós que já temos sistemas mais sensíveis. Toxinas ambientais, resíduos de medicamentos e microplásticos são outras preocupações crescentes na água que consumimos. Portanto, um erro grave é não se preocupar com a qualidade da sua água. A solução aqui é investir em um bom sistema de filtragem de água. Filtros de jarra, filtros de torneira ou sistemas de filtragem para toda a casa podem remover cloro, sedimentos, metais pesados e outras impurezas,
garantindo que a água que você bebe seja o mais pura possível. Se um filtro não for viável, a água mineral engarrafada pode ser uma alternativa. Mas lembre-se de verificar o rótulo para ter certeza de que é uma água de boa procedência, com baixo teor de sódio e minerais adequados. É um investimento na sua saúde a longo prazo, tão importante quanto uma boa alimentação. O outro aspecto deste erro é depender exclusivamente da sensação de sede para beber água. Como já mencionamos, à medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede não é tão confiável quanto era na juventude. Nosso corpo pode estar desidratado bem antes de sentirmos aquela secura na boca ou a garganta arranhando. Isso significa que, se você esperar sentir sede, já estará atrasado na sua hidratação. A sede é um sinal de que a desidratação já começou, não um aviso prévio. É como esperar o carro parar de funcionar para perceber que precisa de combustível. Para nós, idosos, a hidratação precisa ser proativa e consciente, não reativa. Como corrigir isso? Crie o hábito de beber água em horários regulares, independentemente da sede. Use um relógio ou um aplicativo para te lembrar a cada hora ou a cada 2 horas. Tenha sempre uma garrafa de água por perto, como um lembrete visual constante. Comece o dia com um copo de água assim que acordar e termine a noite com um pequeno gole algumas horas antes de dormir. Transforme a hidratação em uma rotina inegociável, tão automática quanto escovar os dentes. A dona Emília sempre dizia: "Eu só bebia quando estava com sede, e sempre estava cansada." Depois que ela começou a beber água em horários fixos e a usar um filtro de qualidade, ela notou uma clareza mental que não sentia há anos, além de uma melhora significativa na sua energia e na saúde da sua pele. A hidratação consciente, com água de boa qualidade, é um pilar fundamental para a vitalidade na terceira idade. Com esses 4 erros em mente e as soluções que compartilhamos, você já tem um mapa para transformar sua hidratação e, com ela, sua saúde. Mas há algo mais, algo que prometi no início e que realmente pode mudar o jogo, tornando essa jornada mais fácil e eficaz do que você imagina. Hoje desvendamos como a simples arte de beber água, quando feita de forma errada, pode ser uma armadilha silenciosa para sua saúde, roubando sua vitalidade e bem-estar. Falamos sobre o erro fundamental de não beber água suficiente, muitas vezes porque o nosso corpo, com o passar dos anos, já não nos avisa tão claramente quando precisa de água, levando a fadiga, problemas de memória e dores nas articulações. Discutimos os perigos de beber água nos momentos e na velocidade errados, como beber em excesso durante as refeições pode atrapalhar sua digestão, ou beber muito perto da hora de dormir pode interromper seu sono precioso. Explicamos a ilusão de que outras bebidas, como refrigerantes e sucos açucarados, podem substituir a água pura, quando na verdade elas podem até desidratar você e sobrecarregar seu corpo com calorias vazias e produtos químicos. E, por fim, abordamos a importância vital da qualidade da água que você consome, ressaltando que ignorar impurezas ou depender apenas da sensação de sede são erros que podem ter consequências significativas para a sua saúde a longo prazo. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca. Não se trata de perfeição, mas sim de progresso constante. Cada copo de água consciente que você bebe, cada ajuste nos seus hábitos de hidratação, é um passo intencional em direção a mais vitalidade, mais clareza mental, mais conforto e mais alegria em sua vida. A hidratação adequada é o alicerce para uma energia renovada, uma digestão mais suave, uma memória mais aguçada, articulações mais flexíveis e um risco reduzido de infecções. É o combustível que seu corpo precisa para funcionar no seu melhor, para que você possa continuar a desfrutar da vida com plenitude e autonomia. A surpresa que eu mencionei no início do vídeo, ela não é um suplemento mágico ou uma fórmula secreta. A maior surpresa é esta: a hidratação não é apenas sobre a quantidade de água que você bebe, nem mesmo apenas sobre a qualidade. É sobre a consistência e a intenção.
A verdadeira surpresa é perceber que a chave para uma vida mais plena e vibrante, mesmo na sua idade, pode estar em algo tão acessível e fundamental quanto a água. E não é só beber por beber como uma tarefa, é beber com propósito, prestando atenção aos sinais do seu corpo, aplicando as dicas que compartilhamos hoje e transformando a hidratação em um ato de amor e cuidado próprio. É a conscientização de que o simples pode ser o mais poderoso. Muitos buscam soluções complexas para problemas de saúde, quando a resposta pode estar em algo tão básico e negligenciado. Essa é a grande revelação. A simplicidade da água, quando valorizada e consumida corretamente, é um verdadeiro tesouro para a sua saúde e para a sua longevidade. Gostaria muito de saber qual desses 4 erros você percebeu que estava cometendo e qual dica você vai começar a aplicar hoje mesmo para transformar sua hidratação. Compartilhe suas experiências e seus planos nos comentários abaixo. Sua jornada, suas descobertas e suas dicas podem inspirar muitas outras pessoas que estão assistindo e que talvez se identifiquem com os mesmos desafios. A comunidade que construímos aqui é para isso, para nos apoiarmos e crescermos juntos. Se este vídeo trouxe luz para a sua vida, se você aprendeu algo novo e valioso, por favor, deixe seu like. Isso nos ajuda imensamente a alcançar mais pessoas que precisam dessa informação, para que mais idosos possam descobrir o poder de uma hidratação correta e viver com mais saúde e bem-estar. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos, recheados de dicas práticas e informações valiosas para você continuar vivendo sua melhor fase, com vitalidade e alegria. Lembre-se, cada gota de água é um investimento na sua saúde e no seu bem-estar. Você tem o poder de transformar sua vida com hábitos simples e conscientes. Viva sua melhor vida em todas as idades. Sua jornada de bem-estar e vitalidade continua. E estou aqui para apoiar você a cada passo. Cuide-se, hidrate-se com inteligência e prospere em cada dia.